Senhores, quero cumprimentar os três peritos, inclusive dizer que quando fizemos alguns questionamentos não é nada pessoal, né? Reconhecemos a qualificação dos senhores, acho que fizeram um trabalho importante. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que, em relação à operação de crédito ao Plano Safra, o item 12 da conclusão aqui, que eu queria ler, que fala: pela análise dos dados, dos documentos e das informações relativas ao Plano Safra, não foi identificado ato comissivo da excelentíssima senhora Presidente da República, que tenha contribuído direta ou imediatamente para que ocorressem os atrasos nos pagamentos. Esse ponto para nós é fundamental, senhor presidente, que prova que não há autoria. Também nós já tínhamos enviado um requerimento ao Banco do Brasil, que também o Banco do Brasil falava que a assinatura era do ministro da Fazenda. O próprio Ministério da Fazenda confirmou isso. Eu falo isso aqui porque escutei de alguns senadores uma tese da omissão em cima desse caso, do crime de responsabilidade. Ora, senhor presidente, na verdade, a atribuição aqui, existe uma atribuição conferida pela legislação para 4 ministérios na condução desse projeto do Plano Safra. Você não dá para falar em omissão, você dá para falar em omissão quando você tem um dever de fazer e não faz. Nesse caso aqui, isso não se justifica, porque a Presidente da República não tinha atribuição alguma. Mas quero entrar no segundo ponto que eu acho muito importante, que sobre os decretos, que está na conclusão no item número 7. Segundo as informações apresentadas pela SOF, nos processos de formalização dos decretos, não houve alerta de incompatibilidade com a meta fiscal. Isso para nós é muito importante, porque mostra que não houve dolo. Agora, na verdade, isso aqui é insuficiente. Não é que não houve alerta por parte da SOF. Está aqui, no questionamento número 28, na página 128 do laudo pericial, quando houve a primeira pergunta: houve na requisição de alguns dos decretos editados o apontamento de incompatibilidade com a meta fiscal? E a resposta está clara em todas as exposições de motivos. Diz o seguinte: esclareço a propósito que dispõe o caput do artigo 4º, que as alterações decorrentes da abertura desse crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário. Então eu queria questionar os senhores, porque na verdade não é que não houve alerta, houve por parte, e aqui eu tenho vários documentos, documento da SOF, falando que a edição do decreto era compatível com a meta fiscal, exposição de motivos do ministro do Planejamento, também dizendo que o decreto era compatível com a meta fiscal. Depois a área jurídica, a AGU, no caso a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, está aqui assinado pelo Dr. Paulo Fernandes Feijó, que diz: a proposta não afetará a meta de resultado primário para o presente exercício. E tem também documento da Casa Civil dizendo a mesma coisa. Então eu só queria aqui tocar, esse é um ponto para nós fundamental, que tem que ver com a discussão do dolo, e eu quero chamar a atenção que não é só não foi alertado, ela na verdade foi, todos os órgãos que passavam falavam da compatibilidade dos decretos com a meta fiscal. Quero entrar, senhor presidente. Senhor presidente, é que é muito corrido quando você vai ter que ler trechos da perícia, é tão difícil aqui. Eu queria entrar num ponto que para nós também é muito importante. E o senador Anastasia, nos itens 30 ao 36, ao 34, que falam o seguinte: em quais anos houve alteração da meta fiscal? Como foi a execução fiscal nos anos de alteração da meta? Houve algum ano em que o PLN foi enviado ao Congresso e depois teve alteração da meta? Houve situações análogas de 2015? Na verdade, está muito difícil, porque está muito barulho e a gente tem que correr muito. Estou aqui. Esse ponto para nós, senhor presidente, é muito importante. Houve uma decisão do relator em relação à perícia, mas isso aqui é importante não para examinar se houve crime lá atrás, mas para discutir se houve a mudança do entendimento do TCU em 2015 e se as metas são anuais ou não são anuais. E aqui eu quero trazer questões que eu considero muito importantes. Quero trazer o acórdão de 2009, que mostra de forma clara aqui, olha, 2009, o Poder Executivo encaminhou proposta de alteração da meta do resultado primário. Aí fala:
Assim, a presente avaliação já leva em consideração as Doutor Lindbergh, vou dar mais 1 minuto a Vossa Excelência. Não é nada contra o senador Carlos, eu podia telefonar em outro lugar agora, porque está atrapalhando de fato. Então, aqui está claro as posições do Tribunal de Contas da União em 2009, em que houve o envio do PLN, e a partir daquele momento já se começou a trabalhar com as metas futuras. Tem decreto de crédito suplementar sobre superávit financeiro, senador Anastasia. E tem uma decisão nova que eu queria trazer aqui a avaliação dos senhores, aqui, que é uma decisão também em 2009, no outro relatório, no relatório de acompanhamento da Secretaria de Macroavaliação Governamental, que diz o seguinte: como houve a mudança da meta, e o Tribunal de Contas diz, tudo bem, nós vamos trabalhar com essas metas daqui para frente, ele diz o seguinte nesse relatório: contudo, cumpre salientar que até o presente momento, o projeto de lei que versa sobre a redução da meta de superávit primário da LDO 2009 encontra-se em tramitação no Congresso Nacional. Todavia, de modo antecipado, o Poder Executivo modificou sua programação financeira, editando decretos que levaram em conta as novas metas propostas, porém, não formalmente estabelecidas, haja vista que, embora iminente, a alteração da LDO 2009 ainda não foi consumada. Aí o que diz o tribunal? Nesse sentido, é cabível que esse tribunal determine à Secretaria de Orçamento Federal que, quando da realização da última avaliação orçamentária bimestral, a quinta, relativa ao exercício 2009, a ser efetuada até o 20º dia após o encerramento do quinto bimestre. Conclua, senador, por favor. Se utilize da meta de resultado primário vigente à época. Então, qual foi a decisão anterior numa mesma situação em 2009? Em 2009 foi mandado o PLN, o tribunal autorizou que se tratasse daquele PLN nos efeitos futuros da meta e disse o seguinte: olha, só depois do quinto bimestre, só depois de outubro, 20 dias de outubro, se não for aprovado o PLN, você tem que fazer o contingenciamento de acordo com a proposta original. Esse é um ponto aqui, para mim, central, para mostrar que houve a mudança do entendimento e que não existe essa tese de metas bimestrais, como foi apontado por alguns estudos do TCU, e há uma confusão. Na verdade, na perícia, na minha avaliação sobre metas anuais e bimestrais aqui, há uma confusão o tempo todo na perícia, e eu queria que os senhores esclarecessem isso. A palavra ao senhor João Henrique Pederiva, na condição de coordenador da Junta. 5 minutos, até 5 minutos. Obrigado pelo questionamento, Excelência, pela oportunidade de esclarecer, não é? Na verdade, isso já foi objeto de certa maneira de esclarecimento, na medida em que o próprio TCU, no seu acórdão 1464 de 2015, apontou exatamente a inobservância dos princípios da legalidade, dos pressupostos de planejamento, da transparência e da gestão fiscal responsável na ausência de contingenciamento de despesas discricionárias ligadas, então, a essa situação que nós estamos vendo. Na verdade, a clareza que se coloca é que o atual julgamento está sendo feito no Senado com regras que são postas num julgamento político, não é? E isso é importante colocar porque muitas vezes se pretende usar critérios de responsabilidade administrativa, penal ou civil numa responsabilidade que é política, e é isso que está em jogo. Do ponto de vista estritamente da Junta, não há nenhuma confusão ou nenhuma dúvida de que há incompatibilidade, porque diante do ordenamento jurídico posto, não é? Uma lei por fazer não tem o condão de se sobrepor a uma lei que está posta, né? E diante de um quadro fiscal que se deteriorava,
naquele momento, havia então uma necessidade de observância dessas restrições postuladas pelo Congresso. E desde esse ponto de vista, o que se observou foi uma incompatibilidade dos procedimentos então adotados, no caso a edição dos decretos, com esse quadro referencial. Essa é a posição da Junta, né? E o próprio TCU, no julgamento das contas de 2014, ressalvou a edição de alguns decretos em situação bastante similar à presente, não é? Então, não parece haver nenhuma contrariedade em relação à posição da Junta. E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, ver se tem algum complemento. Não, os senhores não me responderam em relação ao tema que eu acho que é muito importante para nós, que é a questão do alerta, que para nós é fundamental por causa da discussão do dolo. Eu estou mostrando que não só não houve alerta, mas os senhores tinham em mãos aqui a exposição de motivos que diz que o decreto era compatível com a meta. Eu acho que o termo alerta é um termo leve, né? Não é que a presidente não foi avisada. Todos os órgãos diziam que era compatível. O ministro do Planejamento dizia, a SOF dizia, o consultor jurídico dizia, a Casa Civil dizia. Então, eu acho que esse é um ponto que merece ser trabalhado, porque é algo central para nós. Sim, nós podemos corroborar o seu ponto no seguinte sentido. Há documento da autoridade dizendo, a autoridade à época dizendo, sim, nós editamos decretos com a meta que estava por fazer, né? Compatível com a meta por fazer, né? Então, isso é confessado. Não é esse o termo, meta por fazer, não. O termo está aqui na exposição de motivos. Olha só. Esclareço a proposta. Senador Lindenberg, Vossa Excelência tem direito de usar 3 minutos. Então eu vou fazer ele já concluiu. Tá, ele já concluiu a primeira pergunta. Vossa Excelência tem 3 minutos agora. Então, ótimo. Então, deixa eu falar, não é por fazer. O que está nos termos todos que eu tenho aqui é o seguinte: exposição de motivos. Esclareço a proposta que dispõe o caput do artigo 4º que as alterações decorrentes da abertura desse crédito não afetam a obtenção da meta do resultado primário. Isso está em todos esses documentos que eu falei. Isso é importante nessa discussão, porque nós estamos entrando no debate de dolo. Se a presidente agiu com intenção de cometer um crime, quando aquilo passa por 20 órgãos técnicos, assessorias, e todas eles. Então, eu acho importante a gente fazer uma correção. Não é só não foi alertada. Estava nos documentos que era compatível com a meta. Esse é um ponto. Eu quero entrar também na discussão, essa confusão que está... Aqui está muito confuso a questão do artigo 4º da LOA. Está muito confuso. Porque tem várias aqui, quando os senhores respondem à senadora Vanessa, na página 59, se a obtenção da meta do resultado primário estabelecida para o exercício financeiro de 2015, prevista no caput, é realizada pelo seu aspecto orçamentário ou pelo seu aspecto financeiro. Aí os senhores pegam a resolução da SOF e dizem, dessa forma, verifica-se que o resultado primário é realizado pelo pagamento da despesa. Portanto, relaciona-se com o aspecto financeiro. Perfeito, eu concordo com isso, só que não concordo com outros trechos. Aí continua. Aí a senadora Vanessa pergunta de novo, se o resultado fiscal apurado em 2015 considerou alguma despesa apenas autorizada? Diz, não. O resultado fiscal não considera as despesas apenas autorizadas, pois não é mensurado a partir de dotações orçamentárias, mas considera as despesas autorizadas e pagas. Aí continua, tem um aqui na página 41, que diz o seguinte, a Lei 4.320, de 64, definiu crédito suplementar como aquele destinado a reforço da dotação orçamentária. Ao mesmo tempo, o artigo 35 da referida lei considerou pertencentes ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. Dessa forma, no momento da edição do decreto de crédito suplementar, ocorre a ampliação da dotação orçamentária, não havendo geração de despesas. Aí continua e eu concordo. Se a dotação autorizada não for objeto de contingenciamento, a sua execução gerará despesa. Tudo bem. Aí é onde entra a parte que começa a modificar. E eu falo aqui na página 42, também respondendo à senadora Vanessa. Ele fala, nesse ponto, cabe diferenciar impacto sobre a obtenção da meta que se efetiva no momento da edição do crédito suplementar, daquele outro impacto real, que se verifica no momento do pagamento da despesa. O primeiro
primeiro pressiona a obtenção do resultado primário fixado pela LDO, na medida em que amplia a autorização para a despesa. O segundo só se consolida com o efetivo pagamento da despesa. Então, aqui, ao meu ver, há uma confusão que precisa ser esclarecida. Esse termo pressiona, existem vários outros. O fato é que o artigo 4º é muito claro. O artigo 4º tem que ter compatibilidade com a meta fiscal. E quando a gente fala em meta fiscal, é execução financeira. Então, esse ponto aqui precisa ser mais esclarecido, porque ficou parecendo, até para mim, que existiram várias mãos, e pela pressa eu sei que foi um trabalho corrido. Conclua, senador, por favor. Podia parecer que um perito tinha uma posição e outro perito tinha outra. Então, aqui essa definição para a gente desse artigo 4º é muito importante. Eu só concluo dizendo, senhor presidente, eu tinha outros questionamentos, mas outros senadores vão fazer sobre as ditas pedaladas. Mas eu, sinceramente, sobre o Plano Safra, tem uma questão que encerra o debate, que é a ausência de autoria. Não há crime sem autoria de uma presidente da República. Em relação aos decretos, eu creio também que a perícia foi muito correta quando reconheceu que a presidente não foi alertada. Eu mostrei aqui que não só alertada, como ela foi, pelos decretos que foram assinados, eles diziam que eram compatíveis com a meta. Então está claro também que em relação aos decretos, para nós, não pode existir crime porque não houve dolo por parte da presidente da República. A palavra com o coordenador, senhor João Henrique, até 3 minutos. Agradeço, presidente. São 3 pontos importantes para comentar. O primeiro é de dolo, sobre o qual não vai se manifestar a junta, né, porque extrapola, quer dizer, são questões de foro íntimo do próprio julgador e afetam diretamente o mérito. Então, isso já foi colocado tanto no laudo quanto depois nos esclarecimentos, né, e reiteramos, então, essa questão, esse ponto. Em relação a dúvida dos peritos, não, todos os elementos que constam do laudo e dos esclarecimentos representam a uniformidade. Houve uma convergência de opiniões em relação ao que está posto nesses 2 documentos. Especificamente em relação ao efeito fiscal negativo, a questão da compatibilidade, né, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário. Né, e aí até é um ponto interessante, porque reiteradamente tem sido afirmado que isso estaria ligado, então, aos limites que estariam postos no contingenciamento. A junta adotou, e tem razões para isso, que se for necessário podemos explicar, esclarecer, adotou o critério da dotação como ponto de referência. Primeiro porque prestigia o Congresso, né? E a partir desse entendimento é que foi construído esse argumento de incompatibilidade dos decretos. E é importante ressaltar que metade, enfim, desse efeito fiscal negativo, ele não passa pelos limites de contingenciamento, né? Na forma de doações enfim. Então, esse argumento parece um argumento que o meio argumento parece uma defesa fraca, não é, contra essa situação que está colocada.